Saravá. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia, Boa tarde. boa noite. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né? Meu nome é Catarina. Meu nome é Joãozinho, Nós somos do Templo Espírita Cristão. aqui do Japão, com mais uma novidade pra você. Sim, e estamos aqui com o nosso pai Luiz. Bem, pai. A bênção, filha. Beijo, A pai. bênção, filho. Viu, Joãozinho? Tá tão comportado, ele não morde mais minha mão, né? Agora tá Tá. ficando mais homenzinho. Aham, isso mesmo, viu? Né? E a Catarina hoje tá de pombogira, Catarina. Tá com essa flor aí, ó, no cabelo. Tá bonitinha essa rosa, Catarina. Eita. Ainda bem. Bom, o nosso assunto hoje, ele é bastante delicado mesmo. Então, muita atenção, né, para que nós possamos acompanhar o raciocínio dentro desse esse ponto tão polêmico, né? Mas vamos lá, né? No livro Exu Mirim, do nosso querido pai Rubens Saraceni, o nosso querido, igualmente mentor espiritual, pai Benedito de Aruanda, né, diz, né, conta para o nosso Rubens que as religiões, na verdade, é uma mescla, né, porque o consenso religioso, a religiosidade, na verdade, ela está dentro de nós, né? Como nós somos uma criação, né? Deus nos criou, esse vínculo ele está dentro de nós, um elo, né? Que foi perdido pelas nossas iniquidades, né? Porém, né? Essa tentativa de reencontro, aí surge, né? A religião, religar, né? E isso ocorre nos primórdios da nossa migração para esse mundo, né? Então, esses espíritos trouxeram o senso religioso, e esse senso religioso, né, da necessidade do religar, né, reatarmos esse elo, ele foi mesclado de muitas formas. Daí surgem todas as religiões, mas as religiões se desencontraram, não é? Então, é por isso, Catarina, Joãozinho, que a nossa Umbanda Sagrada, a Umbandã daqueles tempos, né, deve ser, né, como ela foi o início, o start, né, ela hoje, ela está na condição da última, mas que vai reatar o princípio. Então, por isso que Pai Benedito hoje nos fala que, religiosamente falando, a Umbanda será a última das religiões, porque quando, né, a Umbanda cumprir por completo a sua missão, nós vamos ter esse religar por completo, né, aquilo que infelizmente nesse desencontro, né, ficou muita coisa sem entender, né? Então surgiram dogmas, surgiram conceitos, preconceitos, né? E daí vai. Enfim, né? A nossa Umbanda Sagrada tem o dever, compromisso de explicar, né? Fundamentar tudo que está ao nosso redor, né? De dentro para fora, de fora para dentro, né? Então vamos lá falar de pombogira. Pombogira. Lá do I. Pombogira. Todas as pombogeiras, Mojobá, sejam muito bem-vindas, né? E está entre nós a Pombogira Senhora das Sete Saias, que é a nossa orientadora em tudo que, né? Em tudo não, perdão, né? No que diz respeito
a uma escola que ela dirige, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas, para falarmos disso, né, nós vamos ter que remontar, né, como a Senhora da Sete Saias se transformou, né, literalmente, se transformou num pombo-gira, né? Então vamos lá. Bom, preparado, Joãozinho? Sim. Joãozinho vai anotando na cabecinha dele todas as perguntas, né? Fica cheio de perguntas ali, né? Catarina também, né? Hoje acredito que Catarina vai fazer um monte de perguntas. Então vamos lá, né? Não vamos perder tempo. Bom, é importante, né, nós começarmos naqueles fundamentos já pré-estabelecidos e por onde a gente pode se basear. Então nós vamos começar, né, quando nós falamos dos orixás, porque Pombo-gira vai começar no orixá, né, na força que rege, então, o trabalho, né, então, dos pombo-gira, né? Mas antes, né, nós temos que fazer uma recapitulação. Nos vídeos passados, nas aulas passadas, Joãozinho, lembra? Nós falamos do Seixô, né? Sim. Que veio, permaneceu um tempo em Vênus, depois preparou o nosso mundo, né? Para nós podermos habitar. Nós temos o reino de Exu, nós temos Pai Exu, nós temos... então todo o grupo de Exus, os Exunizados, os exércitos de Exu, nós falamos de tudo isso, né? Sim. Então nós compreendemos o ser Exu, né? Então vamos começar explicando assim. Há algum tempo atrás, né, vamos dizer assim, 50 anos atrás, né? Não precisa nem ir tanto, né? 40 anos atrás já é o suficiente, porque o conceito de Exu era completamente aleatório, né? Então nós tínhamos uma base que dizia assim, Exu, né? Tentar explicar, a princípio Exu já era um mistério porque ninguém entendia nada, né? Então ficava assim, Exu de lei, cruzado, pagão, para tentar explicar, né, os fenômenos que ocorriam dentro das manifestações. Então, para entender aquilo, né, foi necessário colocar assim. Então, isso durou um tempo até, né, nós sentimos a necessidade de fundamentos, porque não existia, né, poderia se dizer até que era um dogma, né, muito bem, mas explicava relativamente, né, e isso foi bastante, né, foi suficiente para aquela época. Só que, né, nas orientações posteriores, e principalmente a de nosso querido pai Rubens Saraceni, né, que realmente desvendou o mistério Exu. A partir daí já não era mais mistério Exu, e nós entendemos o ser Exu, né? Só que pai Rubens Saraceni, né, apresentou o primeiro estágio, né? O start, o começo. Então abriu as portas. Passando por essas portas, pai Benedito continua orientando, explicando, né? E muitas coisas pai Benedito nos tem passado e a gente está dividindo, né? E vamos continuar fazendo isso, né? Mas assim como o nosso pai Rubens Saraceni encontrou muita dificuldade de aceitação, de compreensão, igualmente hoje nós vamos passar pelas mesmas coisas, né? Mas vamos avançar, né? Muito bem. Então, vamos entender a partir, né, do histórico da Senhora da Sete Saias, como que funciona esse processo todo. Então, na exunização, nós vemos que o espírito passava pela escola, levava ali 30 anos, né, até ele conseguir passar pelo processo da transferência do axé e tudo aquilo, né, até ele estar na condição de um exunizado com o axé e domínio de toda a força que os Exus precisam para os seus trabalhos, né? Muito bem. Então, a Nossa Senhora da Sete Saias, né? Ela
ela foi literalmente uma princesa, né? Ela chamava Adínia, né? E ela viveu num período, numa época, né? O século XII, né? Então, ela morava num castelo, princesa, né? Tem que ter um castelo, né? Né? Ela morava num castelo chamado Lamego, né? E nessa época, as terras, né, do seu reino ainda era do domínio árabe, né? O seu pai chamava Rei Mouro, né? E ela acabou conhecendo uma pessoa pela qual ela se apaixonou, e se apaixonou muito mesmo, verdadeiramente, né? Então, o Dom Tedon, né, que foi esse homem pelo qual ela se apaixonou, infelizmente os dois tiveram um infortúnio, né? Porque o pai, o Rei Mouro, ele não aceitou aquele casamento cheio de preconceito, rancores e mágoas e um monte de coisa, né? Que não convém a gente ficar explicando aqui agora. Não consentiu naquele casamento, muito pelo contrário, ainda aguçou ainda mais o ódio dele, e foi uma coisa muito complicada, né? Que a princesa viu que não tinha outro jeito, os dois tiveram que fugir, né? E eles fizeram isso, né? Numa noite ali muito complicada, para sair daquele castelo, eles aproveitaram uma chuva enorme, um tempo muito ruim, tiveram uma ajuda de serviçais, né? De pessoas que estavam muito ligadas à princesa, e a ajudar, e os ajudaram, né? Então, esses serviçais conheciam um mosteiro, que é o mosteiro de São Pedro das Águias, né? E os levaram até lá. Então, como eles já conheciam, né, os monges desse mosteiro, foi fácil colocá-los lá, né? E eles ficaram lá por algum tempo, acabaram casando nesse mosteiro, né? E quando o tempo já tinha passado, já estava tudo bem, né? Os dois já estavam muito felizes, né? A princesa estava à beira de um rio, o rio Távora, mas o pai carregado de ódio e tudo aquilo, né? Começou uma busca incansável, ele procurava os dois dia e noite, queria saber, né? Foi complicado demais, e acabou encontrando, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque Deus, esse Pai grande de todos nós, sempre está nos amparando, né? Então, a princesa está lá, ela é surpreendida com a vinda do pai, né? E o pai não quer nem conversa, né? Cego pelo ódio, né? Ele tira a espada, e ele já tinha jurado fazer isso, né? E ele atravessa a espada na sua filha, que cai naquele rio, né? Toda ensanguentada, né? Que pesado. Que pesado, Gente. né? Porém, a nossa princesa, ela compreendeu coisas quase inexplicáveis, né? Mas o seu coração foi tão puro nessa situação, dentro do amor que ela sentia, a compaixão que ela sentiu pelo pai, ela realmente, naquela provação, ela mostrou ser uma criatura muito pura, né? Então, dentro dessa pureza e nos desígnios, né, do alto, os nossos elementais, né, que vivem numa dimensão paralela, né, a recolheu, né? Nós sabemos que esse processo de recolhimento às dimensões, aos planos de vida dos nossos elementais, é chamado de encantamento, né?
Então, aqui vale até um parêntese, né? O Joãozinho agora com certeza está se perguntando, peraí, né? Como é que é esse negócio? A dimensão, né, de vida dos elementais, né? É uma dimensão muito sutil. O nosso corpo perispiritual, por exemplo, né, é muito denso. Se nós entrássemos, né, na dimensão, dentro da densidade do nosso corpo perispiritual, agora a Catarina se interessou, né, Catarina? Uhum. Né? Catarina é bem curiosa. O nosso corpo entraria numa descompressão tão grande que ele, né, se dissiparia, né? Então, isso não é possível, né? Aí, o processo de encantamento é muito interessante, né? É uma desmaterialização do corpo físico que é denso, que reveste, né, essa desmaterialização forma como uma capa, né? Ela reveste o corpo perispiritual, né? E então o espírito é levado para a dimensão dos elementais e fica com esse revestimento, mas ele está encantado, né? O processo de encantamento é esse, né? Então o corpo físico desmaterializa, né? Por isso que ninguém nunca achou o corpo da princesa, né? Uhum. Não é? Só se soube, né, que tudo isso aconteceu porque os soldados do rei estavam lá, né? E a história se propagou, né? Enfim, bom, então a princesa, né, agora ela está entre os elementais, torna-se uma encantada, né? Porém, os desígnios do alto vê nesse espírito aquela que poderia iniciar um grande trabalho. Então, agora nós vamos começar a entender o que é pombogira, né? Então, a senhora da Sete Saias, né, nesse processo de encantamento, né, agora, pelos desígnios do alto, né, Pai Exu convoca novamente, né, o senhor Exu Bará, né, que nós já o conhecemos, né, que deve recrutá-la, recolhê-la, né, para iniciar uma linha de trabalho. Diferente da escola de Exunizado, mas ela vai receber, não é, todo o axé dos Exus através da condição que ela se encontra, porque já é possível, né, sem passar pelas escolas, né, e ela vai receber esse axé, né, para se tornar uma trabalhadora, então, junto aos nossos Exus, né? Então, ela passa a ter o axé dos Exus nesse processo também, né, chamada exunização, só que agora é uma exunização natural, né? Se está complicando para você entender até aqui e você não assistiu os vídeos anteriores, assiste, porque senão dá saltos quânticos assim, é complicado, né, tá? Então, né, dá um pausa aí, volta, assiste os vídeos anteriores, pelo menos os dos exunizados, depois você volta para cá. Mas vamos continuar então agora para quem está acompanhando. Bom, então, aí, né, para nós entendermos, né, esse processo de exunização e agora esse axé, né, dentro da regência do orixá Pambo Nzila, agora vamos entender fundamentos dentro das forças, energias, vibrações, tudo que envolve ser, né, um Pambo Nzila, né, uma pombagira, né? Bom, então vamos entender, né? O orixá Pambo Nzila é direita ou é esquerda? Não é nem direita e não é nem esquerda, porque na esquerda, nesse lado esquerdo da criação, está o orixá Exu, né? Então, o orixá Exu representa a esquerda. Então, o orixá Pambo Nzila, né, ele rege
é a força do desejo, né? Então, o desejo está num estágio, né, dentro da nossa evolução. Então, a criatura humana tem dentro de si o desejo. E o desejo não está só no âmbito da sexualidade. O desejo é uma força interior, né, que te impulsiona, então, a querer, né? Então, essa força, né, administrar essa força é algo que seria muito difícil para criaturas, né, no nosso nível moral, intelectual, seria muito difícil, né? Então, para iniciar esse trabalho dos nossos Exus, teria que ser uma criatura muito pura, né, que é a nossa Senhora da Sete Saia, nesse processo de encantamento, né? Então, agora para nós entendermos isso, né, vamos entender uma outra coisa, né, muito importante, né? Vamos entender a linha de força dos nossos Exus, né? Agora está aparecendo para vocês aí um gráfico para vocês verem a linha dos Exus, né? Então, dentro desse gráfico, né, que se mostra aí agora, vocês vão ver a força, né, a ligação de todos os Exus, né, de todos os Exus. Nós vamos encontrar como está no vídeo, né? A minha direita fica à esquerda de vocês, né? Então, nesse lado esquerdo, né? Nesse lado esquerdo, vocês vão encontrar a força dos orixás, né, femininos. No lado direito, vocês vão encontrar a força dos orixás masculinos, né? Aí você vai encontrar embaixo Pombogira Guardiã, e você vai encontrar o Orixá Exu, né? E do lado esquerdo você vai encontrar Exu, né? Então, desse lado aqui, do lado direito, né, você vai encontrar o Pombogira Mirim. E desse lado você vai encontrar o Exu Mirim. O que é isso, né? Agora nós vamos entender, né? Nós vamos entender fundamentos da criação, né? Todos nós já sabemos que nós temos a nossa frente, o guia de frente, que nós temos o nosso guia de frente ligado ao nosso anjo de guarda, e forma um triângulo onde a nossa direita e a nossa esquerda, né? Então você está vendo a direita na esquerda, né? Então, a nossa direita e a nossa esquerda, nós vamos ter os adjuntós, né? Então, a base, a raiz do início, não é? Dos nossos adjuntós, nós vamos ter que sair do sincretismo, né? De Cosme e Damião, né? Porque quando nós falarmos, né, em Ibeji, o orixá Ibeji, nós estamos falando de um orixá ligado, então, a dois lados, né? Esses dois lados é o lado direita e esquerda, né? Por isso que nós temos que ver pela mitologia africana, os gêmeos africanos, né? Porque na nossa direita e na nossa esquerda nós vamos ter raiz, não é? O Mirim, né? Então, na nossa esquerda, né? Nós vamos encontrar o Exu Mirim, né? Nós vamos encontrar Pombogira Mirim.
na nossa direita, nós vamos encontrar o que nós chamamos de Cosme e Damião, né? Então, desse lado vai estar o Orixá Ibeji, né? E desse lado nós vamos encontrar o Orixá Exumirim, né? Então, o Orixá Exumirim, ele rege, né? Então, o Pombogira Mirim e o Exumirim, né? Bom, então nós já entendemos que, né, o ser Exu não tem um filho chamado Exumirim e nem uma filha, né, chamada Pombogira Mirim. São seres distintos, não é? Mas ligados nos mesmos orixás, né? Aonde é que entra, então, agora, né, a Senhora das Sete Saias, né? Muito bem. Então ela já tem o axé dos Exus no processo de exunização natural, né? E agora, o que representa as Sete Saias, né? A Sete Saias vai representar, né? Vocês vão ver um outro gráfico aí agora, né? Onde vocês vão conseguir ver, primeiramente, né? Uma divisão por 9, onde o centro é o Orixá Pambandila, né? E você vai encontrar à direita e à esquerda os orixás regentes, né? Então, dá uma divisão por 9, né? E aí começa aquele garfinho curvo, né? Como vocês estão vendo aí, que é o princípio desse fundamento, onde a gente já começa a entender. Então, dos 3 passa a ser um múltiplo de 9, você tem a divisão das linhas. Agora vamos chegar lá na saia, né? Porque as saias são 7 saias, né? Então, o que são as 7 saias, né? Isso nós temos que gravar bem, porque as 7 saias representam as linhas iniciais que vão atuar as pombogiras, né? Então você vai ter a linha da encruzilhada, a linha das almas, calunga, o cruzeiro das almas, estrada, meia-noite e finalmente punhais. Essas são as 7 linhas iniciais, né? Por aí começa. Bom, mas aonde é que vai começar essa escola, né? A princípio, a Senhora das Sete Saias, no reino de Exu, vai receber inúmeros aprendizados. Mas a escola que ela vai dirigir, que são 4, né? São 4 escolas, ela vai dirigir num lugar inicial, a princípio, né? São 4 escolas porque muitos já são os espíritos que estão recolhidos num lugar, né? Onde uma grande mãe já abraçou muitas mulheres, né? Agora nós estamos falando de mulheres do nosso meio, né? Assim como nós falamos da linha dos balandros, né? O grande trabalho do Seu Zé no resgate daqueles espíritos, né? Que estavam numa malandragem ilícita, os transformando em trabalhadores. Como é o senhor Exu Bará que está fazendo a mesma coisa com Pombogira, né? Obviamente a Senhora das Sete Saias vai fazer a mesma coisa, né? Então, no coração da Senhora das Sete Saias, né? O Exu Bará encontrou o mesmo coração que, por exemplo, ele encontrou no Senhor José, né? Naquele que deu início à linha dos malandros, né? Ou seja, a grande vontade de ajudar espíritos que passaram por situações complicadas, né? O que difere que a Senhora das Sete Saias, né, é um coração puro que não viveu as transgressões, mas, né, passou por aquela grande provação e nos desígnios do alto ela é o espírito indicado para começar a fazer isso, né? Muito bem, né? Então, na Legião dos Servos de Maria,
né, ela vai receber 4 escolas, né? Na verdade, esses espíritos já estão lá, né? Mas essas escolas vão se transformar agora sim, né? Nos espíritos, nas pombagiras que vão surgir no processo de exunização, que é igual àquele, né? Que os exunizados homens estão passando. Agora sim, só que a diferença é que elas começam o primeiro estágio nessas 4 escolas da Legião dos Servos de Maria. São 4 escolas que não estão lá nas, né, 5, na 5ª subcamada, né, no reino de Exu. Elas começam na Legião dos Servos de Maria, né? É um tempo semelhante, né? Mas isso vai de espírito para espírito, né? Mas em média entre 30 a 40 anos, né? Para conseguirem se tornar uma trabalhadora de linha, né? Então, dentro dessas escolas agora, né? Que vai se tornar os exunizados pombogira, que vão militar nas inúmeras linhas que a gente conhece, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, as escolas de pombogira, então, exunizados, pode falar assim? Pode. Não fica na 5ª camada, não? Não, né? A princípio não, né? Mas depois sim. São 4 escolas que estão, né? Quando elas entrarem, quando elas forem aprovadas, né? Por isso que são 4 escolas, né? Porque o número de reprovação é maior do que o de aprovação, porque realmente é muito difícil, né? Elas passam por vários estágios, né? É muito difícil receber permissão para então adentrar, passar por aquele processo de troca de axé, onde elas vão receber o axé dos Exus, né? E se tornar aqueles espíritos capazes de fazer tudo o que faz, com os domínios que tem, né? Inclusive dos elementos da natureza, a magia e tudo mais, né? Bom, então, quando elas forem aprovadas nesse primeiro processo, que dura mais ou menos, né? Por isso que eu falei que é de 30 a 40 anos, porque tem mais ou menos 12 anos de acréscimo em relação aos homens. Até porque o trabalho do Exu homem, estou falando do exunizado, né? Não do ser Exu, porque o ser Exu não tem sexo, né? Mas o homem exunizado, né? É um processo mais rápido, porque o que ele lida, né, é até um pouco mais fácil do que o que vai lidar pombogira, né? Porque nesse ambiente do desejo é muito complicado. Por isso que não tem entidade fora pombogira que lide, né, que vai trabalhar nesse sentido, né? O pombogira, né, a pombogira, né, é o único espírito que tem condição de entrar nesse ambiente dos nossos desejos, né? Então elas estão interligadas com elementais, elas estão ligadas com a pombogira mirim. Não vamos confundir pombogira mirim, né? Então, com pombogira menina, por exemplo, né? Não tem nada a ver, depois eu explico isso, tá? Então, o Exu Mirim, pombogira mirim, né? Estão no ambiente dos elementais, né? Ou encantados também, né? Então, não tem, né, nessa linha de pombogira mirim, né? Ou Exu Mirim, o homem, o menino, a menina, só os seres elementais ou encantados, porque são os únicos que têm condições para corresponderem ao orixá Exu Mirim, né? Ou Pombogira, né? Bom, enfim, dando continuidade, Catarina, entendeu?
Aí depois dessas quatro escolas, aí elas também passam na outra ali, que é na quinta camada, que Sim. Né? Essas 4 escolas duram mais ou menos 12 anos. Essa né? é a diferença. Essa é a diferença, né? Então, Entendeu agora? agora entendeu? Né? Com menos de 12 anos não tem jeito, né? É um trabalho complicado, né? Porque ali elas vão precisar, né? Expurgar, tirar, né? Acertar todos aqueles conflitos no qual elas estavam vivendo, né? Sim. Entendeu? Obrigada. Bom, então quando passar isso e elas forem aprovadas, aí sim elas vão para a quinta camada, e é aí que elas vão se tornar. Até então, elas estão nas escolas reformatórias da Legião dos Servos de Maria. Quando elas descerem então para a quinta camada, né, elas vão participar igualmente juntinho com os exunizados que estão lá e se tornarem Exus, né, dentro desse processo que nós chamamos de exunização, né? Mas são mulheres, né? São mulheres exunizadas, né? Muito bem. Então, quando elas descerem, elas já vão preparadas, né? O processo agora dura a mesma coisa, né? Aqueles 30 anos, passa por um monte de provas, né? Para ver se realmente elas conseguiram, né? Aí vão formar as linhas, e essas linhas de trabalho, né? Então, eu coloquei aquelas linhas base, né? No começo são aquelas 7, né? Mas a gente vai ver que as linhas se abrem, a gente vai ter um monte, né? Então, tem as linhas que vão se apresentar como lodo, cabaré, rosa, figueira, e aí vai ter um monte, né? Outra coisa, não dá para confundir, como eu falei, pombogira menina, né, com ciganas. As ciganas, a princípio, né, não são pombogira, né? Mas muitas ciganas passam por esse processo semelhante, né? E acaba, né, que misturando um pouco as coisas. Mas cigana é cigana, pombogira é pombogira, né? Porque onde começa a confusão é que no povo cigano, muitas ciganas igualmente foi recolhida para essas escolas, né? Igualzinho, né? Foram lá para a Legião do Servo de Maria, passaram pelas escolas, passaram pelo processo de exunização, né? Se tornaram pombogira, mas, né, muitos desses espíritos manifestaram-se na linha do cigano para trazer esse axé dos Exus, né? Não na intenção de misturar as coisas, né? Porque é complicado para a nossa cabeça, né? Mas de uma forma, então, geral, não é? Nós vamos encontrar esses espíritos com essa missão e as ciganas no trabalho normal na direita, né? Os ciganos trabalham na direita, né? Mas essas ciganas, essa parte dessas ciganas, né? Realmente receberam o axé, né? Então, de Exu, são exunizadas, militam, né? Só que quando elas se apresentaram como ciganas, né? A gente que começou a inverter as coisas. Hoje, se nós entendermos, nós podemos dividir, né, as ciganas que estão militando no trabalho junto aos Exus com as ciganas que estão trabalhando à direita, né? Hoje a gente tem condição. Na verdade, dá para saber pelos nomes, né? Porque os nomes vão explicar muitas coisas, né? Bom, então, o que a gente tem agora, já até aqui, o que a gente tem que separar, né? Nossa, como a gente precisa fazer isso, porque sejam as ciganas, né? Sejam as nossas pombogiras, né? Como for, o que nós temos que separar? Como nós precisamos separar o trabalho dos nossos Exus, dos médiuns, né? Nós precisamos fazer isso agora também. Por quê? Porque
não é? Como eu coloquei, o único espírito que tem condições de trabalhar nesse ambiente, não é? Dos nossos desejos, né? Interiores, são as pombogiras pelo nível, né? De aprendizado que elas têm, de condições que elas provaram, né? Então a gente vê que não tem nadíssimo a ver com o que a gente vê em manifestações anímicas, perturbadas, desequilibradas, né? Então pombogira não está ligado de forma nenhuma a essa coisa de encanto, de seduzir ninguém para casar, namorar, ter, né? Ou qualquer tipo de magia negativa, né? Então, o pombogira não está ligado a nada desse negócio de amarração, né? O que é que nós temos aí? Médiuns desequilibrados, em desarmonia interior, em manifestações anímicas ou junto com quiumbas, né? É isso que nós temos, né? Essa beberreira, entidades que entram, né? Abrindo os seios, né? Essas coisas, né? Sem sentido nenhum, né? Dentro da nossa religião, né? Isso não é umbanda, isso não é manifestação de pombogira, né? Isso não está ligado com o sagrado, isso não tem nada a ver, né? Com fundamentos, isso é fora de fundamentos, isso é desequilíbrio, né? Então, é com isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso que a gente tem que divulgar, é isso que a gente tem que exemplificar, né? É fundamentos, é estudar, é ter base. Umbanda é sagrada, Umbanda é religião, né? Então, é ligação com o divino, é ligação com o Pai, né? Então, obviamente, né, já num bom senso, que isso não tem nada a ver com Umbanda, né? Então, é isso que tem que ficar bem claro, né? Tá bom? Bom, então se nós vimos, né, essas ligações todas, né, o eixo, então, de forças em que pombogira vai administrar, né, agora nós temos que ver, né, esse trabalho, como ele é difícil no lado emocional, sentimental, da autoestima, dos desejos, né? Tem que refletir muito dentro disso, né? Muito mesmo, né? Então, acho que agora é melhor a gente parar por aqui, né? E Joãozinho nas perguntas que tem, Catarina nas perguntas que tem, nós irmos, né, desenrolando a coisa, né? Só um parentezinho para a gente entender a linha, né? Então, todos esses espíritos foram recolhidos para essa linha, obviamente são mulheres, né? Que passaram, né? Por todo esses momentos complicados da vida, né? Enfrentaram machismo, enfrentaram, assim como os malandros enfrentaram uma vida difícil, elas também, né? As mulheres, nós devemos todo o nosso respeito, né? Eu me curvo diante a esses espíritos que são as mulheres, viu? Porque vocês são maravilhosas, vocês são espíritos de uma força muito grande, né? Vocês são maravilhosas realmente, porque parabéns, Catarina, por ser uma mulher, porque você é um espírito muito sugoi, né? Porque só as mulheres é que tiveram essa condição de adentrar nesse ambiente de trabalho que as nossas pombogiras, pela condição que tem, né? Então os homens não conseguiriam fazer isso, né? Falando nisso, né? Essas manifestações estranhas, né? Porque o homem, para manifestar um pombogira, não precisa sair rebolando, não precisa, né, fazer nada, porque o feminino numa manifestação, porque obviamente vai ter, né, a força feminina, não é essa coisa desequilibrada em manifestações esquisitas aí. Então, o
que a gente tem são desequilíbrios, né? O homem com tendências dentro de si vai manifestar essas tendências, né? Então isso fique bem claro, né? Tá bom? Pombogira é respeito, pombogira é força, né? Pombogira é axé, pombogira é divino, pombogira é trabalho, é coisa séria, porque é um trabalho junto aos nossos Exus, né? Tanto é que elas receberam a condição de serem saudadas dentro do nosso trabalho, Laroê, pombogira, Mojubá, pombogira, né? Enfim, né? É isso, né? Vamos às perguntas então? Sim. Catarina, Joãozinho. Pode começar? Pode. Posso? Pode. Pode sim, eu deixo. Eu só quero saber se a senhora das 7 saias que a gente falou agora, hoje, é o espírito de Judas. Ah, muito bem lembrado, né? Bom, então, quando a senhora das 7 saias, né, ela começou o trabalho de recrutamento, o Exu Marabô tinha por missão, né, tem por missão, porque até hoje faz isso, né, preparar os exunizados, né? Aí, né, na escola dos exunizados, o primeiro exunizado matriculado, né, só que, embora a senhora das 7 saias, né, tenha aquela escola dos 12 anos, tal, né, tem um espírito que não passou, que foi o primeiro, que não passou por esses 12 anos, entrou direto lá na escola dos exunizados, junto com Pedro e outros apóstolos, né? Tá? Então, aquele que se tornaria o Exu Marabô, né? Aí tem um espírito que entrou juntinho ali, né? Que é o espírito de Judas Iscariotes, né? Só que Judas Iscariotes, né? Aí é o divino, é o trabalho do alto. Tem um momento de nossas vidas que nós vamos passar pelas experiências, nós vamos ter que aprender a ser mulher, né? Como a gente aprende a ser homem, a gente um dia vai ter que aprender a ser mulher, né? Eita, Joãozinho vai ser Joãozinha, um dia vai ser, né? Ai, meu Deus do céu, né? Ai, não vai ser fácil não, eu também fico preocupado com esse dia, mas um dia vai acontecer, né? É melhor a gente já ir, né, se preparando, né? Se preparando, né? Sem conflitos, né? Sem preconceito, e vamos lá, né? Mas, por enquanto, Joãozinho é Joãozinho, né? E Pai Luiz é Pai Luiz, né? Ai, como é complicado esse negócio, né? Mas é bom a gente já ir se preparando, né? Bom, vamos voltar lá para Judas Iscariotes, né? Aí o divino mais alto, né, definiu que chegou a hora para ele conseguir lidar com tudo aquilo que está dentro do coração dele, né? Porque ele foi um dos zelotes, né? Aquelas coisas todas ali. Assim como, né? Então Barrabás, né? Barrabás também foi um zelote, né? Bom, enfim, a encarnação, né? A reencarnação de Judas Iscariote, como a Joana d'Arc, né? É narrada pelo livro que Humberto de Campos trouxe pelas mãos do nosso querido Franciscano Xavier, né? Procurem, né, saber um pouquinho mais sobre isso, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas como Joana d'Arc, o espírito de Judas Iscariote conseguiu abrir portas, né, para a sua caminhada, né? Então, o primeiro exunizado, né, exunizado agora, né, nessa linha, sem passar por aquelas escolas tal, né, foi o espírito de Joana d'Arc, né? Então, Joana d'Arc, como a primeira exunizada, né, como foi o Pedro, né? O Pedro foi o primeiro exunizado na linha do seu Marabô, ele se tornou um Marabô, que iria coordenar toda a linha, e aí vem Barrabás, e aí vai, né?
Com a Senhora das Sete Saias, ela foi a primeira, foi encantada, né? E o primeiro, então, exunizado, né? A primeira, né? Foi a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, então, vai assumir a liderança da linha da Senhora das Sete Saias, né? Como exunizada, né? Mas o ser que deu origem à linha é o encantado, a encantada, né? A princesa, né? Gente. Deu para entender, filha? Sim. Então o espírito de Judas é feminino? Agora ficou. Ficou. Não era. Não era. Ficou. Ficou, né? Então, são momentos que a gente tem que aguardar, porque uma hora vai acontecer, né, Carolina? Carolina, um dia... Catarina. Carolina tá sempre por perto. Uma hora a Carolina vai aparecer aqui, né? Ai, meu Deus. Perdão, né? Mais ou menos. Tá tudo bem? Mais ou menos, né? Ó a vibração, Catarina. Passou? Rapidinho, graças a Deus, né? Bom, então é isso, né? Aí nós já conhecemos essa história da Senhora das Sete Saias, de cabo a rabo. Tem muito mais, né? Na linha do Senhor Zé Pilintra, nós tivemos o Senhor Exu, malandro da Calunga e das almas, né? Que eram dois espíritos que recrutavam espíritos de forma diferente, né? Vocês lembram? Joãozinho lembra? Lembra? Alguma coisa? Lembra, Joãozinho? Forma diferente. Porque na linha do seu Zé Pilintra, né, nós tínhamos dois espíritos que estavam encarregados de recrutar os espíritos. Aí nós tínhamos o senhor Exu, malandro da Calunga, e o senhor Exu, né, malandro das almas, né? Vocês lembram? Cada um faz o trabalho. Isso, cada um faz o seu trabalho, tipo de recrutamento. A Senhora das Sete Saias também tem dois grandes espíritos que fazem isso. E elas começaram, então, a recrutar. A partir delas é que a linha se abriu para tudo aquilo que eu falei. Que é a Senhora Maria Padilha, né? Porque Maria, de onde sai esse negócio de Maria? Maria Padilha, Maria Mulambo, né? De onde sai? Sai da legião dos servos de Maria. Por isso que tudo Maria, né? Legal, né? Tá vendo? Nunca tinha pensado? É daí que surge. Eu já tinha pensado muito. Muito quase nada ou nada, né, Joãozinho? Oxe! Seu narizinho tá crescendo. Né? Bom, então, daí que surgem as Marias, né? E vai sair, nossa, um monte de Maria, né? Mas essas duas são os dois espíritos responsáveis pela disciplina, pelo recrutamento, né? E aí vai, né? Então, Maria Padilha de um lado, né? E Maria Mulambo, né? Tá bom? Acho que aí agora já deu para entender um pouquinho mais, né? A gente já sabe por que é Maria, a gente já conhece por que é Sete Saias, nós conhecemos agora as outras linhas que se abriram, né? Entendemos princípio, meio, fim. Acho que agora deu para entender, né? Daijobu? Sim. E não. Sim e não. Joãozinho, você não fez pergunta nenhuma, tô estranhando. É que hoje eu tô quietinho, né? Hoje eu tô muito... Cansado, né, Joãozinho? Não, cansado não tô não. Não? Trabalhando, gente. Então, fica com eu, banhando, e eu quietinho. Tô quietinho. Mas tô brincando. Eu tenho. Sabia. Fala, Joãozinho. Porque agora, no meu pensamento, né? O que o pai falou é muito importante. Sim. Porque muitas vezes eu acompanho alguns trabalhos, né? De outras pessoas assim, de outros irmãozinhos, porque também é do nosso trabalho, né? Você fica acompanhando todas as informações e ver, e começar a poder aprender a separar o joio do trigo. Então esse é o nosso trabalho. Sim, com certeza, né? É o nosso trabalho, viu? De todos nós. Sem discriminação. Então cada um pega, assiste, vê, mas sabe separar com discernimento, né? Então, aí eu vejo, né, pai, muito assim, logo que já aparece, vamos ver, Maria Padilha das Almas, tá fazendo o trabalho.
Aí muitos pais já começam a fazer pergunta, né? Ai, meu marido volta, se palhou, quero ele de volta. Ai, porque como que eu faço para descobrir o meu amor? Ai, como que eu faço? Meu namorado me largou, eu perdi o namorado. Sabe, pai, às vezes eu fico triste, porque eu só vejo isso, assim, em relacionamento, né? Às vezes de Exu e Pombagira nesse sentido, né? É verdade, filho, né? Mas aí nós temos um grande problema, né? Que ele começa dentro das nossas casas, né? Dentro das nossas casas pelos erros que se cometem em nome da Umbanda. E nós temos que ser vigilantes dentro disso, né? De que forma que nós temos que agir, nós temos que orientar, nós temos que falar nas nossas giras, nós temos que explicar joio, né? Separar o joio do trigo, né? Então, então essa confusão toda, né? Nós temos a maior parte da responsabilidade, né? Então, Pombogira, né? É o espírito ligado ao orixá Bambandila, né? E lida com a força do desejo. E lidar com a força do desejo em relação a um trabalho que se propõe é restabelecer equilíbrio, né? Porque o que está em equilíbrio, né, tá bom, né? Então os sãos não precisam de médico, né? Então o trabalho de Pombogira estará dentro dos desequilíbrios, né? Os desejos desenfreados, aquele que a gente não consegue controlar no âmbito sexual, em tudo, né? Então isso vai gerar, né? Porque quando a gente cai no problema dos desejos desenfreados, nós vamos cair na viciação, nós vamos cair na até dependência, né? Nós vamos explorar, então, o prazer desenfreado, desregrado, né? Nós vamos cair, nós vamos escorregar e cair com a cara no chão, né? Então, Pombogira lida com o reequilíbrio do nosso interior, emocional, mental, físico até, porque na perturbação mental, na perturbação, né, dos sentimentos, o nosso cérebro ele começa a gerar estímulos, não é? Que vai gerar viciações, né? Então, Pombogira trabalha tudo isso, né? Nossa, como é importante esse trabalho, mas começa no restabelecimento interior, emocional, mental, o equilíbrio do corpo, né? O cérebro é uma maquininha, ele corresponde a tudo aquilo que ele foi induzido a fazer, né? E no âmbito dos desejos, o cérebro, ele cria inúmeras situações no estímulo que nós damos, né? E o principal, pior, talvez o mais complicado, seja realmente no ambiente sexual. Não que Pombogira trabalhe só isso, mas é onde mais tem demanda de trabalho, né? Eu acho muito bonito isso, né, pai? Porque sim, com só certeza. do pai ter falado isso, sem todo mundo refletir, vai entender o grande e a importância do trabalho das nossas mãezinhas. Porque elas têm que ser verdadeiras psicólogas, estar dentro desse conhecimento, né? Hoje eu acho que eu tô rouco de novo. Filho. E você começar a entender o grande problema que tem todo mundo. Ah, porque eu perdi isso, perdi aquilo. E vamos lá na Umbanda. E a nossa mãe trabalha dentro dessa missão, porque, pai, sem a gente perceber, isso é um vício muito grande de você achar que o seu ego, como que posso dizer, essa carência que nós temos, que somos dono de outras pessoas, a gente é dono da vida de outra gente, quer sempre tudo do jeito que a gente quer. Na verdade, pai, a gente tem uma carência e a gente precisa muito dos trabalhos dos Exu mesmo. Com certeza, filho, com certeza, é muito né? carente dessa parte, né, pai? Com certeza, A partir filho. do momento que eu
já pego e quero alguém obrigado do meu lado, é um grande problema de se pensar, né? Com certeza, filho, com certeza, né? Então, nós temos que entender o fundamento das coisas em tudo dentro do nosso trabalho, filho. Nós temos que ver os fundamentos, né? Olha que coisa interessante e até curiosa, né? Por que que os nossos mirins trabalham igual com os Exus, né? Com as baforadas, com as bebidas, né? Por que que os nossos erês trabalham com os docinhos, né? Por que um pombogira mirim trabalha, por exemplo, com chocolate, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que entender os fundamentos, né? Então, nós temos uma glândula, né? Pituitária aqui na nossa cabeça, né? E ela gera dois hormônios, né? Muito complicado nesse lado do prazer, da satisfação, né? Que é a endorfina, né? E a oxitocina, né? Desculpa que tem palavra que eu não consigo falar mesmo, né? Bom, enfim, então são esses dois hormônios, né? E, por exemplo, né, dentro dos tratamentos, né, o rir, sorrir, né, gera esses hormônios, né? Os exercícios, o agradecer, sabe aquele momento que você está agradecendo, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, obrigado, faz, né, gerar esses hormônios. O chocolate, por exemplo, gera esses hormônios. Então, obviamente que as entidades vão saber trabalhar com isso e eles estão fazendo uma terapia no nosso corpo, né? Porque às vezes o espírito ele precisa, né, receber uma parcela de hormônios ali para ele conseguir segurar, né, frear os desejos, né, e ter aquela satisfação interior, mas trocando, né? Se você pudesse, né, trocar muitas coisas que a gente faz aí se perde, né, por chocolate, olha que coisa maravilhosa, né? Chocolate. Chocolate, né? É por isso, então, né, que a pombogira mirim, né, trabalha com chocolate. Ela vai trabalhar na nossa glândula pituitária, né? As duas ali, né? Agora todo mundo quer trabalhar agora com todo mundo vai... mirim. Não, não é assim tão simples não, né? Eu estou falando assim só para nós entendermos o fundamento. Que no pirulito do erê, né? No guaraná do Olha erê... quantas coisas interessantes que No a gente chocolate, tudo tem fundamento, não é que as entidades gostam de chocolate, essas coisas todas, não. Né? Comecei a fazer pergunta pro pai de tudo isso que ele falou, que eu não sei de nada também. Aí vocês ajudam eu, né? Tem muita coisa interessante. Os fundamentos da nossa Umbanda são lindos, né? A gente vai compreender muita coisa. Nós Uma vamos vez eu compreender. escutei que assim, na verdade, as nossas pombogiras são verdadeiros psicólogos, terapeutas. Sim, todos, em todos os trabalhadores da nossa Umbanda, obviamente que tem que se conhecer a mente humana, o comportamento, todos, né? São psicólogos, são médicos, porque eles têm que conhecer, né, o corpo, a mente, o espírito, né? Óbvio, todos eles conhecem, né? É igual quando a gente vai no médico de criança. Uhum. O que eles fazem com a gente? Olha o passarinho, olha o comecinho, isso aqui. É verdade, distrai, é o que os malandros E fazem, se a né? gente for pensar, os nossos queridos, todas as nossas entidades trabalham assim com nós também, porque a gente é Exatamente. muito cabeça dura. O próprio arquétipo, né? O próprio arquétipo já é um trabalho psicológico, né? O preto velho, o ancião, a criança, né? A entrada do baiano, o gingado do malandro, tudo isso, psicologia, né? Não é mesmo, Catarina? Né? Acabando bateria ali. Ai, tá acabando a bateria, então tá acabando também o nosso vídeo, né? Mas tem muita coisa, viu? Mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, Sim. porque senão, né, Muita vai coisa. congestionar, Eu né? vou fazer igual eu aprendi com o vô Joaquim.
sineta do céu bateu, Jesus já vai Sineta do subir. céu. E deixa eu lá em cima. Tá bom. E vocês podem fazer fofo aí. Não pode fazer fofo não, viu? Né? E nem Catarina vai ficar comendo muito chocolate. Gente, sayonara, né? Um abraço Um abraço no coração de todos vocês. Muito axé, muito axé. Que nosso Jesus Cristo abençoe todos vocês. Que essa energia tente nos lares e nos corações de cada Que um. assim seja. Beijo, pessoal. E linda Roja da Catarina. Salve as nossas pombogiras. Lá Lá no é, meio, todas as nossas pombogeiras. Lá no é. Tchau. Salve.